Conectando com o Ian. Já entrou o Ian também. Beleza. Consegue me ouvir aí? Ouvindo perfeitamente. Beleza. Ouvindo perfeitamente. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Florata Modas. Vamos começando então a nossa live. Vamos dando um tempinho aqui. Já fazendo um teste aqui de áudio, imagem e coisas aradas. Certo? Ouvindo bem, Ian? Ouço perfeitamente. Perfeitamente. Bacana, bacana. Então, ó, já estamos 5 pessoas visualizando. Pessoal que está chegando, vão dando um joinha, dando boa noite para a gente estar cumprimentando. Mauri, professor Matheus Nunes. É, professor. E aí, pessoal, todos muito bem-vindos aí. Tá bom, tá bom. Oh, show de bola. Obrigado. E aí, Cleiton, tudo certo? Obrigado. É isso. Dá Minha cunhada. aí ao pessoal. Cleiton chegando. Boa noite, boa noite. Obrigado por isso. Tá bom, já vou ligar aqui. Então, tá, obrigado. Fazer uma manutençãozinha básica aqui para não deixar a bateria falhar, né? Já pensou? No meio do caminho a bateria falha. Já deixei ela 100% carregada, mas não vamos dar gafe de falta de energia, né? A coisa básica não tem que estar pronta. É porque o assunto é longo, né, Davi? O assunto é longo, pessoal. Já estamos com 10 pessoas aqui online. Agradeço a presença de todos. Vamos começando aí com os recadinhos paroquiais, até porque a gente tem 1 hora de live, né? É isso, né? Isso, 1 hora. Então, vamos se apresentar primeiramente. Meu nome é Davi, formado em administração de empresas. E hoje administro uma empresa de fomento comercial aqui em Tubarão. Ian, quer fazer as honras? Pode ser. Me chamo Ian, hoje sou formado em contabilidade, ciências contábeis ali pela Unisul, pós-graduando em gestão de negócios, né? E a minha área de atuação é a contabilidade gerencial, né? Hoje trabalho em uma empresa na área de controladoria e gestão de custos e despesas, e também presto consultoria e assessoria a outras empresas. Legal, bacana. O pessoal está chegando aí. Hoje o assunto promete. Eu estava deixando algumas recomendações de leituras para o final, mas aí a gente ganha um pouquinho de tempinho e eu vou já dando algumas recomendações aqui de leitura para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre as finanças pessoais, sobre orçamento doméstico. Inclusive, aqui tem uns sobre investimentos também. Eu vou começar... Hoje, os livros que eu trouxe aqui é tudo do Gustavo Cerbasi. Eu queria dizer que o que vai ser comentado aqui hoje tem várias referências bibliográficas. Eu tenho aqui, além do Gustavo Cerbasi, eu trouxe citações e inspirações de Philip Kotler, de Warren Buffett, e o Gustavo Cerbasi mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não que eu tenha lembrança, basicamente esses 3. Amador de Aguiar também tem uma citação aqui bem bacana. E basicamente é isso. Investimentos inteligentes é um assunto, ele consegue deixar um assunto que, via de regra, para quem gosta do tema, são assuntos meio chatos, questões de fundos, investimentos, ele deixa uma leitura muito agradável. Então, vale a pena, quem quiser investir aí, comprar, recomendo a leitura, muito bom. O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, isso aqui é um clássico, né, bem conhecido. Sempre bom dar uma revisitada nesse livro, estava aqui relendo ele, porque a gente esquece e acaba relaxando e por aí vai. Né? E o último dele, a última questão que eu fiz dele, e que eu li mais recentemente, é a segunda leitura que eu faço desse livro aqui. Esse livro tem mudado muito a minha percepção das finanças no âmbito doméstico, inclusive do padrão de consumo. A Riqueza da Vida Simples é uma abordagem que ele procura dar algumas alternativas para a maioria das pessoas
que já se tocaram que nós vivemos um ambiente de muito apelo ao consumismo, mas que não conseguem sair por vários motivos, e a gente vai elencar alguns deles aqui essa noite. E ele dá opções e tenta desmitificar o estereótipo de que o sucesso tá mostrando sendo uma pessoa endinheirada. Isso não é verdade, né? A gente vinha conversando aqui um tempo, na minha curta carreira ainda tenho muito que aprender, mas no pouco que já vivi como gerente de pessoa jurídica de banco, visitando muitas empresas e também conhecendo muito os sócios das empresas, o estereótipo realmente é só uma casca. A gente não sabe o que está por dentro, né? O Ian também, que é contador e faz consultoria, às vezes por fora está tudo muito bonito, mas quando você entra no balanço patrimonial, quando você entra dentro das finanças, você vê que não é tão bonito assim. E que muito é a aparência. Só que isso se dá na maioria das vezes, né? Então a gente vem abordar esse tema aqui hoje. Vamos bater um papo rapidinho sobre finanças pessoais, orçamento doméstico, orçamento empresarial. O Ian vai tratar um pouquinho de custo e precificação. Eu queria já um feedback de quem está nos acompanhando aí, dessas 15 pessoas. Estou falando muito rápido, o áudio está legal, como é que tá? Aqui para mim tá ok. Tá ok? Então tá. Eu sou uma pessoa meio acelerada, eu dou uma atrapalhada na voz, que eu vou me empolgando, sabe? E aí, às vezes, eu posso me atrapalhar aqui na fonética. Então, vocês dão um toque, vai devagar, acelera. Beleza? Pessoal, fazendo aqui a parte introdutória, o Partido Novo aqui de Tubarão, a gente tem um compromisso com a sociedade tubaronense de promover a liberdade, certo? Para promover a liberdade, naturalmente, vai passar por geração de conteúdo que vai entrar no âmbito das finanças. Finanças essas que podem ser pessoais, no âmbito doméstico, da família, né, do marido, da mulher, dos filhos, né, ou também no âmbito das finanças empresariais, do business, né, até porque a renda das famílias decorre da onde? Das empresas, né? Então, uma coisa está ligada na outra, e tratar desse assunto é importante, muito relevante, olha a redundância minha aqui, e muito necessário. E volta e meia a gente tem que revisitar esses assuntos, porque coisas novas vão vindo, ideias novas vão aparecendo, novidades vão acontecendo, e é um assunto que exige constante recalibrar aí as ideias nesse assunto. Então, feita essa ressalva, o Partido Novo aí tem esse compromisso de fomentar a liberdade, e uma dessas formas é a gente gerar esse conteúdo aqui falando de dinheiro, finanças, né? Porque não tem como uma sociedade ser mais livre se não tiver poupança, se não tiver dinheiro guardado. Não é à toa que o nosso país é um país que tem um baixo índice de poupança e que a gente depende muito do capital externo, né? Então não é à toa que as grandes privatizações que estão acontecendo no nosso país dependeram de capital externo. E o capital interno que entrou por causa de consórcio, quer dizer, entrou um grande, mais um grande, mais um grande, fez o consórcio, comprou. Porque a gente não tem poupança interna grande, a gente depende muito do capital externo. Então, qualquer instabilidade econômica, o dólar vai para as alturas e por aí vai. Então, tem várias questões aí nesse sentido também. E vendo o índice aqui, analisando um pouquinho, descobria, pessoal, que 87% dos brasileiros eles afirmam que não fazem poupança nenhuma porque não sobra dinheiro. 87% diz assim, eu não guardo nada, o que dá vai tudo e ainda falta. Não sobra dinheiro. Será que essa é a realidade da maioria das pessoas, Ian? O que tu acha, Ian? Olha, eu vou tratar assim, fazendo paralelo com um pouco que a gente conhece de empresas, né? E se a gente, principalmente no ambiente assim onde a gente vive hoje, que é muito enraizado a questão da micro e pequena empresa, a gente tem muito micro e pequena empresa hoje no Brasil, mais de 90% das empresas hoje são micro e pequenas empresas, né? E eu vou dizer que, infelizmente, eu acredito, se a gente for ver o panorama das micro e pequenas empresas, muitas vezes é nessa linha também. O que a gente mais escuta, principalmente que eu trabalho um pouco de consultoria também, empresa que aparentemente é rentável, como tu falou ali, aparentemente tem uma boa lucratividade, mas tu vai ver na prática e é aquela história, para onde vai o dinheiro? Muito empresário chega assim, olha, não sei onde está indo o dinheiro. Aí você tem que fazer todo um estudo, todo
um levantamento, ver onde está errando, né? Por que de fato não está dando dinheiro, né? E aí a gente começa a encontrar alguns problemas ali, questões de custo, questão de uma precificação errada e tudo mais, né? Então hoje a gente tem muito disso aqui na região de micro e pequena empresa com esse tipo de problema, e isso é uma coisa que se replica em nível nacional, né? O brasileiro empreendedor, ele não tem muito costume de estar olhando números, olhando dados, olhando informação de uma maneira mais gerencial, né? Um pouco disso por conta da alta carga tributária, da complexidade tributária que a gente tem hoje, né? Que é uma coisa que atrapalha muito o empreendedor no que diz respeito a estar analisando os dados de uma forma um pouco mais gerencial, né? Então a gente consegue perceber, e eu vou dizer que infelizmente a gente tem que, eu acredito nesses números, né? Que de mais de 80% da população não consegue poupar porque não sobra dinheiro, né? Porque é aquela pergunta, quem nunca chegou no final do mês e perguntou, pô, o que eu fiz com o meu dinheiro, né? É verdade. Final do mês agora, ontem, dia 30, para aquele aperto, louco para que chegue dia 5, dia 6 para receber. É a realidade da maioria. Aí chega dia 10, aí já tá no aperto de novo. Já tá no aperto de novo. É verdade. Até tu falasse uma coisa agora que eu lembrei aqui de pontuar. Pessoal, aqui quero uma ressalva, que via de regra, essas palestras que tratam de finanças, alguns ouvintes saem frustrados, porque quando a gente trata desse assunto, necessariamente vai passar pela questão de economizar. Sempre se diz, e é uma verdade, que o importante não é o quanto se ganha, mas o quanto se gasta. E na empresa também, você pode faturar muito, mas eu quero saber o líquido, né? Qual é o líquido? Porque se tem um custo muito elevado, quer dizer, depende, né? Então, aí algumas pessoas, quando ouvem isso, elas se sentem assim, um tanto ofendidas. Eu já vi muito caso assim, porque a pessoa pensa assim e olha para o palestrante, esse cara é louco, ele está dizendo que eu tenho que cortar gasto, está recomendando aqui que eu venha enxugar o meu orçamento, só que o meu orçamento já está no osso, eu já estou vendo uma vida muito simples, eu não consigo economizar mais nada, esse cara está ficando louco, esse palestrante, né? E também tem um outro lado, as pessoas que até ganham bem, mas consomem tudo, também não conseguem fazer poupança, porque isso existe bastante, daqui a pouco a gente vai abordar um pouco isso. E elas também pensam, como é que eu vou cortar? Eu não tenho mais que cortar, porque eu já estou num padrão de vida e eu preciso manter um status aqui que eu não tenho como eu cortar. Existe uma questão psicológica por trás disso e outros motivos. Então, dizer para você que está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois, que vai ficar gravada aqui a live, tem jeito no seu caso. O Ian que comentou aqui nas consultorias, existe aí uma análise um pouco mais detalhada. É evidente que aqui não tem como a gente discorrer sobre todos os detalhes. A nossa ideia aqui é dar insights mediante questionamentos. A gente vai fazer algumas perguntinhas aqui para gerar um certo desconforto em vocês, para que alguma mudança comece a vir de fato. Então a ideia é essa, não é dar uma receita de bolo. Mas aqui a palestra ela vai basicamente falar com a maioria das pessoas, a classe média, é a classe que trabalha, que empreende e que está nesse ciclo, né? De passar o aperto, recebe, não consegue poupar, ou se consegue muito pouco, mas no mês que vem já consumiu algo que já... Então, isso aí é uma constante. Voltando então aqui à questão do índice de poupança, que a gente estava comentando, eu procurei aqui também alguns indicadores só para a gente ter conhecimento. No ano de 2017, a pessoa que conseguiu poupar qualquer quantia, índice dos países da OCDE, 73% da população conseguiram poupar qualquer quantia. Dos países de renda per capita próximo ao Brasil, 43%. E o Brasil? 32%. 32% disseram que conseguiram poupar alguma coisa. Então, a gente está numa discrepância muito grande comparado aos países ricos, que tem um índice de poupança muito grande, né? Inclusive, perdendo os demais países aí que têm a renda per capita próxima ao nosso, né? Uma pergunta interessante também, para fomentar aqui a gente trabalhar um pouquinho, quantas pessoas no planeta têm condições de viver a sua vida sem preocupação financeira? E aqui eu não estou falando de gente rica, eu estou falando de pessoas que se organizaram de forma tamanha que elas não estão preocupadas com o financeiro.
apenas 2% da população mundial pode dizer assim, eu estou tranquilo com as minhas finanças. Menos de 2%, aliás. Sim. É menos de 2%. Então, essa é a realidade da imensa maioria das pessoas. Não somente no Brasil, como no mundo. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a fazer algumas perguntas. A ideia não é fazer não é passar uma receita de bolo. A ideia é gerar um desconforto em vocês. Para que esse desconforto aqui, eu vou evocar o Gustavo Sebastião agora, que ele diz, a consciência, ela gera desconforto. E o desconforto, ele gera uma ação necessária para as mudanças. Se a gente não ter consciência da real situação que está o orçamento doméstico, da real situação que a empresa está lá na DRE, lá no balanço, eu não vou ter motivos para tomar uma atitude necessária ou para fazer a empresa lucrar, fazer sobrar no orçamento da minha família, da minha casa, ou inclusive melhorar o que já está bom. E a gente vai ficar sempre numa zona de conforto por conta da ignorância, porque não se tem uma consciência do que está na real situação das finanças, da casa ou da empresa. Então a ideia aqui é incomodar vocês, é colocar algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês, tá ok? O pessoal tá gostando? Bacana? Vocês, pessoal que estão nos ouvindo aí, vocês acham que o dinheiro é um tabu? Por que é tão difícil falar de dinheiro hoje? É um tabu? É uma coisa complicada de falar? É mexer no vespeiro? Até dentro dessa temática ali, eu até separei umas perguntas aqui para a gente conversar a respeito ali sobre essa questão do dinheiro ser um tabu, né? Muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de ressalva de abrir o quanto ela está ganhando, o quanto ela poupa, né? Lógico que isso às vezes são informações um pouco mais pessoais, né? Mas eu queria saber a questão de como as pessoas lidam em conversar sobre dinheiro com amigos, como elas lidam em conversar sobre dinheiro com pessoas próximas e tudo mais, né? O que tu acha disso, Davi? O que tens, a tua percepção, assim, né? Como já... Eu tô ali da câmera aqui, tem uma pessoa que disse aqui que a câmera tá meia torta. Pra mim tá bom, mas a pessoa tá dando uma vertigem na pessoa aqui, né? Vamos ver se dá uma melhorada aqui, então. Vamos ver. Dá uma melhorada. Fechou. Já melhorou? Acredito que sim. Então tá. Deixa eu tirar o carregador aqui, daí o carregador tá atrapalhando. Vou tirar ele aqui, então. Pra ficar um pouco mais certinho aqui, então. Beleza. Eita, peraí. Calma aí, já vai fechar aí. Agora vai. Fechou. Agora vai. Agora a pessoa não vai contar. Mas agora tem que ficar na live até o final, né? Não. Agora tem... Assinou o contrato agora. Yoshi Gazan, fique conosco até o final, valeu? Pessoal, o dinheiro, o Ian estava comentando ali sobre a questão da gente falar sobre esse assunto com as pessoas, né? Isso. É isso? Com os amigos. E recentemente, eu estava conversando com um amigo muito meu amigo, a gente estava tratando sobre esse assunto e a gente chegou a essa conclusão também. E realmente o dinheiro é o tabu nesse assunto. A gente tem vergonha e tem medo de falar, por exemplo, de salário, do quanto se ganha. É claro que não vai estampar o olerite, postar para todo mundo ver. Mas com pessoas confiáveis, com pessoas que você possa ter uma liberdade para trocar ideias a esse respeito, é muito importante, porque a ideia aqui é a gente se desprender, destravar o nosso falar, as nossas ideias com relação à nossa carreira, né? As nossas decisões financeiras de investimento, de consumo. É nesse tipo de conversa que a pessoa te dá um toque e te diz, poxa, mas você está consumindo isso daí a esse preço? Você não precisa. Você está pagando caro. Ou a pessoa vê que você está ganhando bem e ela tem a mesmo ramo, trabalha no mesmo segmento que você, e ela pensa, puxa, mas eu sou um profissional tão bom quanto eu estou recebendo pouco, será que eu também não mereço receber um pouco mais? É que tá. Ela vai ter que provar que merece ganhar mais e ela vai ter que fazer um esforço para isso. Então, necessariamente, ela vai chamar para si aí alguma responsabilidade que vai fazer ela ser mais produtiva.
A ideia aqui é destravar a gente, né? E se cercar de pessoas também que nos levam para cima. Nos fazem ter uma mente mais rica, mais próspera, mais para cima. Porque uma coisa é certa, e quem é liberal, aí quem gosta das ideias liberais, já entendeu que quanto mais se fechar para si, pior. Nenhuma economia próspera no nosso mundo, nenhuma democracia madura e próspera, ela é fechada em si, ela é aberta. Ela topa a concorrência, ela topa o outro saber dos segredos dela, ainda assim é melhor para todo mundo. Né? Com certeza. Então é um tabu, uma coisa que eu acho interessante a gente trabalhar nisso. Com quantos amigos, quantas pessoas de confiança você conversa sobre dinheiro, carreira? Né? Você Aqui, está nos ouvindo aí. falando da minha parte, assim, eu compartilho com poucas pessoas, assim, amigos mesmo, eu acho que bem poucos. Acho que um ou dois. Poucos, porque amigos de verdade são poucos, a gente sabe disso, né? Tem Mas esse é aquela ponto também. pessoa que tu troca uma ideia, que tu fala sobre investimento, que tu fala sobre uma situação talvez que está num aperto, e ela vai te dar uma situação, ela vai te dar um insight. Então, por exemplo, nessa conversa que eu estava tendo com a amiga, a gente chegou a essa conclusão. E aí, conversa vai, conversa vem, ele pensou, poxa, olha aí, ó. Eu estou ganhando pouco pelo que eu faço. Eu posso ganhar mais. Que aí, na conversa que a gente teve, ele chegou a essa conclusão. E beleza, agora ele vai trabalhar para organizar a vida dele para então, ou pedir um aumento, ou, aliás, ele presta serviço, ele é autônomo, então ele vai encarecer o produto dele, porque ele viu numa conversa dessa que ele está abaixo do preço de mercado. Então aí ele vai querer adequar a situação dele, porque ele presta um excelente serviço, né? Ele tem uma reserva de mercado ali para ele. Foi muito bom a conversa. Se não fosse essa conversa, talvez essa ideia não teria vindo, né? Agora, vamos para a gente piorar um pouquinho aqui o tabu do dinheiro, pessoal. Uma pergunta aí, me responde. Você conversa sobre o saldo, sobre a sua planilha, se é que tem planilha, né? Porque é muito válido você fazer uma planilha de custos, sim, Cleiton, é muito importante. Né? Eu prefiro a velha e planilha do Excel, né? Os aplicativos são interessantes, mas o Excel para mim ainda é muito melhor. Né? O Excel acho que é uma ferramenta mais livre, né? Tu consegue tratar da forma que tu vai entender, né? Não fica uma coisa muito amarrada, engessada, né? Às vezes tu pega um aplicativo, alguma coisa assim, fica uma plataforma mais trancada, né? O Excel, tu... eu até hoje não consegui me adaptar a um aplicativo. O Excel, para mim, ainda é o melhor. Sim. E o Cleiton perguntou e as demais pessoas, vocês conversam sobre o saldo do orçamento doméstico da sua família? Deixa eu piorar um pouquinho. Será que o seu filho ou a sua filha estão consumindo coisas que você está se matando para pagar, mas que eles, os seus filhos, não têm consciência de como a vida adulta funciona? Olha aí. Isso aí pega o pessoal pela... Isso acontece bastante, né? Sim. Isso acontece bastante. Às vezes o filho adolescente, um pouco mais velho, já está querendo consumir coisas que acaba ganhando, mas ele não sabe como a vida adulta funciona, né? E os pais, por pressão, por vários motivos, acabam cedendo nessa situação. É muito comum, muito comum. Mas eu vou piorar um pouquinho. Você e sua esposa estão juntos e conscientes do saldo do orçamento doméstico ou está cada um jogando para um lado? Aqui o bicho pega. É verdade. E, pessoal, eu estou falando isso não é porque o Gustavo Cerbasi disse, não é porque ele falou. É porque eu também estou vivendo isso, eu estou aprendendo, estou fazendo isso, pessoal. Esse ano, eu falei para minha esposa, eu pedi desculpas para ela, porque eu tenho sido presunçoso. Tem que reconhecer que eu tenho sido presunçoso e eu estava tomando a maioria das decisões financeiras dentro de casa, mas eu estou errado. Ou a gente está junto, ou a gente não está. Então, e via de regra, a esposa não quer dizer, não quer mostrar a fatura do cartão para o marido, cara. Isso dá um problema. Eu sei que eu estou mexendo num vespeiro, mas isso é para sair curado depois. Vai ser bom. Sim.
Aí entra A aquela história, maioria aquela dos situação divórcios do... é por causa de dinheiro. A maioria dos divórcios, aí uns índices, as pessoas podem procurar, o Google não nos deixa mentir. A maioria dos divórcios é por causa de dinheiro. Uhum. É Aí dinheiro, eu, é Davi, orçamento, o marido gasta, a esposa gasta, um não fala com o outro, quanto veio, já estourou o cartão, aí um usou o cheque especial escondido do outro, porque não pode saber que eu fiz cagada, que eu fiz besteira aqui. E aí o cheque especial já está estourando, aí ela pega, ela paga o mínimo, ela faz um rotativo no cartão, ou ele vai lá tomar uma decisão errada, equivocada. E uhum. quem é que sai comprometido? É todo mundo, né? Quer dizer, não adianta um É, fazer coisa certa, outro fazer coisa errada. Então, aqui, ou a ideia aqui dessas perguntas, pessoal, é para a gente criar um engajamento familiar, porque ou a gente engaja a família, sim. para que ela comece a trilhar aí um processo de prosperidade, de consciência de como estão as Uhum. finanças da casa, para que um saiba Aquela como é que está a situação ali situação do do outro. Sebaf, né? Oi? Aquela situação do Sebaf ali, né? Da consciência, né? Gerar esse Consciência. desconforto pra... Se o teu filho não sabe como vai as contas da casa, como é que você quer que ele gaste, como é que você quer, não vai funcionar. Ele tem que ter consciência, tem que chamar a família, explicar e dizer como tá. Tem que mostrar lá no saldo, no final do mês, como é que fechou nas planilhas. Pessoal, fechou negativo, estamos devendo aqui. Entrou tanto, entrou 1x e saiu 2x, estamos devendo 1. Como é que a gente vai financiar isso aqui? Né? Sim. Então, a ideia aqui é ou a gente engaja a família para um processo de quitação de dívidas, muitas vezes é isso, né? Ou vai ficar nadando contra a maré e não pode nem culpar o parceiro ou a parceira, porque a família não tem consciência da realidade. Um está botando de colher e os outros estão tirando de pá. Por É. causa da falta de transparência, aí um gasta sem critério, gasta de forma Uhum. deliberada, e não tem consciência da real situação. Esse é o principal motivo da briga entre os casais. Sim. Principal. E quem está nos ouvindo aqui, talvez está pensando, esse cara está doido. Eu não vou mostrar meu cartão de crédito à minha esposa. Ou você, né, moça, mulher que está nos ouvindo aqui, vai dizer, eu não vou mostrar, vai dar problema. Mas, pessoal, ou a gente gera consciência, isso gera um desconforto em nosso tamanho, que a gente tem que tomar uma atitude para si, chamar a responsabilidade para si e Sim. começar a trilhar um caminho mais correto, ou vai ficar nadando contra a maré. Um vai botar de colher e o outro vai tirar de pá. Né? Sim. Na verdade, hoje em dia, tem um tabu em relação a falar sobre dinheiro, né? Em casa, com mulheres, tem tabu com filho, muitas vezes, até o próprio pai, muitas vezes os pais eles deixam ali de expor para os filhos ali o quanto recebe a receita dele mensal, até para conter um pouco o consumismo do filho, né? Muitas vezes acontece disso, né? O pai não quer que o filho saiba do quanto ele ganha porque não quer depois o filho pedindo alguma coisa, porque entra aquela história do não saber dizer não, às vezes, né? Não quer que É o um filho... tabu. É um tabu. Exatamente. Então, eu omito do meu filho quanto a gente tem, para ele não ter um preconceito ou não gastar de forma deliberada. Em vez de eu dizer o quanto a gente faz, o como a gente faz, o quão penoso é fazer esse dinheiro e criar nele consciência de um consumo consciente. É muito diferente. Isso é educação financeira. A Michelle falou algo muito interessante aqui, ó, que é pura verdade também. Cada um veio de uma bagagem, de uma criação diferente. Junta as pastas de dentes, mas na hora de falar do dinheiro, não. Entre casal, junta tudo, mas dinheiro à parte. Geralmente é assim. Né? E aí é um problema, porque ela vem com os hábitos, ele vem com hábitos diferentes. E geralmente, né, a Michelle Cada já um com comentou padrão isso de aqui. gasto também, né? Cada um tem um padrão de gasto diferente, alguém já está acostumado com um Isso. padrão de vida diferente. Aí que tá. O padrão veio diferente e geralmente acontece muito porque um dos dois ganha um pouco mais que o outro. Aí o que ganha mais se sente no direito de comandar o negócio. Uhum. E aí é um problema. É um problema. Sim. Então, assim, é necessário o engajamento de todo mundo. Só que para esse engajamento acontecer, vai ter que passar pelo vespeiro de saber como estão as contas. Vai ter que abrir, meu querido, o cheque especial, vai ter que abrir o extrato da conta,
vai ter que abrir a fatura do cartão. Porque só tomando a real consciência da situação, os dois vão procurar, e precisa ter maturidade de ambas as partes, reconhecer os erros. Como eu falei, esse ano falei, ó, eu fui presunçoso, eu fiz errado, eu tenho minha parte, eu tenho aqui a minha culpa no cartório, vamos resolver? E aí vamos focar no problema. Aí vem a segunda etapa. Depois disso, foca no problema, acusando o outro que ele fez isso ou fez aquilo, ou vão os dois agora focar na solução? Como que nós vamos quitar essa dívida? Como que nós vamos fazer sobrar dinheiro onde a gente pode economizar? E isso vai passar pela planilha, pelo orçamento, porque só lá você vai saber aonde é que está indo o teu dinheiro. Senão não tem como saber. E aí aí vem a próxima pergunta. Você faz aquelas contas de cabeça? Você usa conta mental? Que se usa conta mental, senão que não tem controle nenhum. Acha que dá para gastar, passa ali no cartão, depois a gente vê. Às vezes conta com dinheiro, vem uma taxa do banco e come dinheiro, pronto, acabou. Acabou. Nossa, o que eu via? Rapaz, era que o cheque cair, mas aí aconteceu, debitou a tarifa lá e tal. Que a pessoa que recebeu o cheque tem culpa se tu não está organizado financeiramente, meu filho? Verdade. Isso acontece bastante, porque trabalha com cheque principalmente, né? Quem trabalha com cheque principalmente é pego de surpresa muitas vezes, né? O professor aqui está falando, o professor Matheus Nunes, ele está apertando se usar o cheque especial ou parcelar a fatura do cartão. Bem, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Tem que usar alguma fonte de recurso de terceiro para financiar o teu caixa? É obrigado a usar a opção mais barata. Hoje, o parcelamento da fatura de cartão tem sido muito mais atrativo do que o uso do cheque especial. Via de regra, o cheque especial está na faixa de 6% ainda, né? Já chegou aí os 14% antigamente. Hoje está mais barato, mas ainda há bancos que trabalham com taxas maiores. Agora, opção pelo custo mais barato, né? Se tem que realmente juros menor, usar né? capital de terceiro para financiar. Até agora com a questão da taxa de juros hoje, que ela está mais baixa, né? Então, o pessoal tem muita curiosidade em relação a isso, né? Exatamente. Agora, assim, o que não pode faltar, professor Matheus Nunes ali, ó, é conversar isso com o seu parceiro, com essa parceira. Claro, se a pessoa, ela comanda isso sozinho, né? É solteira, ela vai tomar uma decisão, né? Praticamente sozinha, né? Ou com alguém que possa estar também orientando ela, porque é muito ruim, cara. Eu já passei muito por isso, pessoas muito próximas, que depois que estourou, depois que usou, fez o rotativo do cartão, que eu fui saber, disse, meu filho, por que tu não me perguntou? Eu ia te dizer para tu não fazer isso, você entrou numa armadilha. Às vezes, é aquela questão de a gente conversar com as pessoas que podem nos auxiliar. Porque aí a pessoa vai lá, usou o cheque especial, não sabia do parcelamento da fatura do cartão e pagou o juro à toa. Muitas vezes é isso, acontece bastante, né? O rotativo do cartão, Ian, pegou muita gente de surpresa. Pegou muita gente. A pessoa caiu na ilusão que achava que não ia pagar muito, não sei o que. Quando viu, acabou. Bola de neve. Juro pro resto da vida. E uma orientação de um amigo. Se alguém disser assim, hoje eu paguei o mínimo da fatura, já dizer, cara, não faz isso. Mês que vem tu vai ter um problema. Se tu não resolver isso agora, vai ficar um bom tempo se incomodando. E vai ficar sem crédito. Porque uma hora tu não vai conseguir mais pagar. Sim. E aí, uma conversa já resolveria às vezes, o caso da pessoa. Né? Então a gente precisa estar um pouco mais aberto a isso. Essa questão do crédito, do cartão, muitas vezes acaba pegando o pessoal, né? Que o pessoal às vezes se ilude, fica meio vislumbrado ali por conta do limite do cartão. Chega, meu limite agora, o Nubank foi lá e me liberou 4 mil de limite, cara. Acontece muito, esses cartões agora dessas fintechs ali, né, que às vezes botam um limite de juros, um limite de crédito ali bem alto para as pessoas, né? Tô com limite de 4 mil, tu vai ver essa renda mensal da pessoa é 2 mil. Então, o limite não é de 4 mil, o limite é de 2 mil, na verdade, né? E tem muita gente que se engana no limite do cartão de crédito, esquecendo que ele tem que pagar o cartão de crédito, né? Opa, caiu aqui. Caramba. Agora vai. Fechou. O que o Thiago está falando aqui
Não deixe minha mulher vender minha bike pelo valor que eu disse que paguei. Mas ele falou uma coisa que me lembrou de outra. Há uma forma de fazer uma renda extra. Eu garanto que cada um de nós aqui tem muita coisa dentro de casa que nunca usa. Vende esse negócio, faz uma grana. A gente fez isso lá em casa e deu muito certo, viu? A mulherada ali, às vezes tem um... A gente não sabia que tinha. Tem muito dinheiro dentro da tua casa. Sabia? Mulherada ali, muitas vezes, tem um guarda-roupa cheio de sapato ali, usa 3, 4 pares ali, fazer um brechó ali. Se parar pra pensar, dá até pra vender o guarda-roupa inteiro. Dá até pra vender o guarda-roupa inteiro. Dá pra viver com menos, dá pra viver com pouco. E esse livro da Riqueza Simples é muito bom. Ele me ensinou muita coisa bacana. Vamos lá pra gente não perder muita hora. Eu tô sem horário aqui, né? Sabe dizer que hora é? Agora é 7h35. Tá, vamos correr aqui para não gastar muito o teu tempo 8h35, ali também. galera. 8h35. Pessoal, eu vou já seguir aqui para alguns questionamentos, só para a gente levantar mais a lebre e piorar mais um pouquinho, para gerar mais desconforto em vocês. Para lhe ajudar a trilhar o caminho da prosperidade, você precisa responder a seguinte pergunta. Com a renda que possuímos, qual seria o padrão de gastos ideal? É a partir daí. Sim. Esse é o start, essa é a largada. Ponto inicial. Porque aqui você vai saber se é o consumismo que promove o seu estilo de vida ou se é você, de forma consciente, determina o seu estilo de vida, o seu padrão de gastos e aí sim vai consumir de acordo com critérios que você e o seu cônjuge e sua esposa definiram. Daqui a gente não vai passar, sim. A gente não pode, né? E aí vem aquela perguntinha, né? Eu quero isso. Eu vou consumir um negócio. Eu preciso. Eu posso. Só que não é só fazer a perguntinha de eu quero, eu preciso, eu posso. É pensar assim, eu estou querendo isso porque estão querendo enfiar para mim isso ou eu realmente estou precisando disso? Quer dizer, é alguém, é um marketing, é o consumismo que está me forçando a comprar algo que eu acho que eu preciso, mas na verdade eu não preciso. Essa é a ideia. E aqui eu vou ler uma citação do Serbasi, pessoal, não sou eu. Se vocês ficaram ofendidos, briguem com o Serbasi, tá? Porque essa citação aqui dói um pouquinho. Vamos lá. Status é você comprar coisas que não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar a pessoas que você não gosta de que você é alguém que nunca será. Faz sentido? Essa é pesada. Aqui que essa é pesada. É pesado, gente, mas faz sentido, não faz? Eu vou repetir. Status é você comprar coisas que não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar a pessoas que você não gosta a alguém que você não é e não vai ser. Cara, isso aí para mim é chocante. Sim. Agora, olha só um pouco mais chocante. Philip Kotler, o cara é guru do marketing, né? Sim. O pessoal aí que passou por área de gestão sabe muito bem de que eu estou falando. Ele diz o seguinte: depois de trabalhar durante muitos anos no setor publicitário, eu posso afirmar que a fabricação da inveja, do desejo e da devassidão está em plena atividade via marketing. Sim. Você é exposto a mais de 5.000 mensagens publicitárias por dia, afirma o Kotler. 5.000 mensagens publicitárias todo dia a gente é exposto. E é muito sutil. Não é 5.000 outdoor, é muito sutil. A cada clicada, a cada navegada na web. Hoje com o smartphone ainda... Hoje deve ser até mais, né, Davi? Deve ser até mais com tecnologia, internet, smartphone e tudo. Acho que deve estar nos 10 mil já. Porque esse livro aqui ele publicou faz uns 4 anos. Esse aqui é mais. Né? Então... E pode ser que vai piorar ainda, né? E vai piorar ainda, né? Com certeza. É fato. Ainda mais agora com toda essa questão da pandemia, que as empresas tiveram que se digitalizar, se reinventar, né? Acredito que isso agora é um ponto mais crítico ainda para as pessoas em termos de resistir às publicidades, às propagandas, né? Que agora com tudo ficou mais digital, tudo ficou mais online, né? E então acho que esses dados ali, os próximos anos, isso aí vai estar lá em cima já.
É mais, é mais, é mais. É muito sutil. A gente constantemente está sendo assediado para consumir alguma coisa. E aí é que mora a questão, porque realmente não é o quanto se ganha, é o quanto se gasta. Eu já vi muitos médicos, doutores que ganham altos salários, estourarem 5 cartões de crédito e estourar cheque especial. E eu já vi assalariado de 2, 3 salários mínimos fazer sobrar no orçamento. Já vi. Sim. Experiência própria, já vi. E não foi poucas vezes. Eu trabalho também com análise de crédito e eu vejo isso constantemente acontecendo. Uhum. Então, é o quanto se gasta, é a nossa decisão de consumo, o nosso padrão de consumo é que vai definir se vai sobrar dinheiro ou não vai sobrar dinheiro. Basicamente, é isso. E sobrando dinheiro, vai passar por decisões de investimento. Está sobrando, vamos botar onde? Uhum. E aí, pessoal, só dando um toque aqui, a gente não vai falar sobre investimento aqui, mas só abrir um parênteses muito rápido. Nós temos uma condição muito favorável e as pessoas necessariamente vão procurar mercado de capitais, renda variável, para alocar o que está sobrando, né? Porque poupança e CDB já era, acabou, não é mais investimento, muito baixo. E as pessoas necessariamente vão procurar fontes que rendam mais. E aí, pessoal, muito cuidado com as pessoas que vão vender aí gato por lebre, tá ok? Então, qualquer decisão de investimento que vai passar por ações, renda variável, bolsa de valores, o Ian e eu aqui estamos nos colocando à disposição para estar auxiliando qualquer dúvida, qualquer situação nesse sentido. Eu vou aproveitar já vender meu peixe, vou estar lançando um curso para quem quer iniciar no mercado de capitais dentro de alguns meses, tá? E tem muita gente... Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem sobre uma pessoa que aplicou um golpe usando do mercado de capitais. E aí, muitas pessoas ficam traumatizadas com isso, colocam a culpa no mercado, no governo, nisso, no aquilo. Mas não foi. Foi por ganância. Se deixou ser levada, seduzida por pessoas de má fé, né? Então, cuidado só com esse tipo de coisa. A gente quer deixar isso claro aqui. Mas... passando por decisões de investimento, consulte pessoas, consulte profissionais, leia bons livros, tá? Eu recomendo 100% Gustavo Cerbasi, né? Entre outras pessoas que quiser recomendações, trocar uma ideia sobre esse assunto, o Ian e eu estamos aqui para estar auxiliando. Eu já vou encaminhando aqui para o final. Pessoal, é para gerar desconforto mesmo. Né? O pessoal que está nos ouvindo aí, estão gostando? O que vocês acharam dessas perguntinhas? Mexeu, a intenção mexeu? É incomodar mesmo, né, Davi? A intenção é a pessoa sair incomodada, né? Porque hoje a situação financeira hoje é um tabu, como a gente já comentou, né? E é um incômodo muitas vezes para as pessoas, né? Além de ser um tabu, é algo que incomoda as pessoas falar sobre dinheiro, porque trabalha muitas vezes, chega em casa exausto e não vê o dinheiro, e aí fica ter uma vida mais estressada e tudo mais, né? Isso tudo se dá onde? No âmbito da família. O reflexo principal é lá, né? Falou de dinheiro, o cunhado apareceu com um carro melhor, acabou. Acabou. É assim que as coisas são, cara. Isso é uma coisa complicada. Que falar de dinheiro é falar nas nossas entranhas. Que mexe com os nossos desejos, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. E aí, mexe com muita coisa, né? Mexer no vespeiro, realmente. E tratando ali um pouquinho do lado da empresarial, né? A parte da pessoa jurídica ali. Hoje em dia essa questão orçamentária ali também, a gente vê, principalmente em empresas familiares, esse impacto indo lá para o âmbito familiar também, né? A gente tem uma realidade hoje de empresas familiares, né? Então, às vezes o desgaste que você tem lá dentro da empresa, dentro do trabalho, né? Acaba indo refletir lá dentro da família também, porque a empresa é familiar, né? Você não vê o dinheiro na empresa, você não vê o dinheiro em casa, e você convive com a pessoa o tempo todo, 24 horas por dia, né? No trabalho, em casa. Então, muitas vezes as empresas olham e pensam, poxa, mas o que eu estou fazendo de errado, né? Na questão do orçamento. Principalmente no âmbito do orçamento empresarial. Às vezes você tem uma estrutura, você tem um registro, você tem dados ali, né? Até em 2016, eu publiquei um artigo na revista da Micro e Pequena Empresa, da Facamp. A Facamp é a Faculdade do Campo Limpo Paulista, lá ela tem uma revista eletrônica só tratando sobre gestão de micro e pequena empresa, né? Tive a honra de publicar um artigo lá, um artigo científico,
um estudo que a gente fez com as empresas da AMP, aqui da nossa região. E é uma coisa que surpreendeu a gente, porque a gente esperava encontrar uma realidade de micro e pequenas empresas que não tivesse dados e registro das suas operações, né? Que é o que a gente vê na maioria dos casos. É verdade. E a gente vê, normalmente, micro e pequena empresa é o cara que ele aprendeu, ele é um bom profissional técnico, né? E ele abriu um negócio e acaba não tendo necessariamente conhecimento de gestão, poder gerenciar o negócio. E aqui a gente viu o contrário. Faz as empresas quebrarem, né, Ian? Exatamente. Na verdade, o dado do Sebrae passa que mais de 20% das empresas elas quebram nos 5 primeiros anos. E um dos principais fatores é a falta de conhecimento de gestão. O cara é um bom profissional, ele trabalha bem, ele faz o produto dele bem, ele faz um bom serviço, mas para gerenciar o caixa... Exatamente. E aqui, mas o impressionante é que aqui na nossa região a gente viu um panorama diferente. Foi o que surpreendeu a gente. Aqui o pessoal tem esse registro, tem esses dados, eles têm essas informações, eles registram operações de venda, registro de caixa, tudo, estoque, então tem controles. Porém, aí aquela diferença semântica, né, de tu ter um dado e tu não ter informação, né? Então tu tem o registro, tu tens o dado, beleza, mas o que aquilo quer dizer necessariamente da tua empresa, né? E aí tá entre os principais fatores ali que o pessoal, que as pessoas que responderam o questionário botaram para que dificultava eles utilizarem os conhecimentos, os instrumentos gerenciais ali, é exatamente a falta de conhecimento daquilo. Então, por mais que tu tivesse aquilo ali registrado, tu não sabia o que aquilo ali queria dizer, né? E às vezes tu pode fazer tudo muito certo, tudo certinho, tu ter todo o registro, mas se tu não souber o que os números estão te dizendo, aquilo ali pode ser uma bomba, tu pode estar com uma bomba relógio na mão e nem saber, né? A gente conhece muita empresa aqui na região que é uma empresa rentável, empresas lucrativas, né? E aí entra mais uma diferença semântica ali entre o lucro econômico e o lucro financeiro, né? A questão econômica, o lucro, na verdade, ele é uma questão econômica. Então, tu pode estar gerando lucro, beleza? Mas tu está gerando lucro. Se tu faz uma venda a prazo, tu gerou lucro. Mas a prazo é prazo, tu não recebeu esse material. Não está no caixa, né? Não está no caixa. Então, tu não tem uma provisão ali de liquidação de créditos duvidosos. Então, assim, isso ali tudo são pontos que tem que entrar no cálculo do custo da empresa e acaba passando batido. Então, a pessoa pensa, pô, eu sou uma loja, vamos supor, uma revenda. Eu compro a tanto, eu tenho 10% de custo fixo e eu vou vender botar mais 20, 30% de margem. Aí, beleza, mas e o ciclo financeiro da empresa? O ciclo financeiro ali, a questão dos prazos de pagamento, prazo de recebimento. Eu vou comprar à vista com o fornecedor porque eu tenho desconto. Beleza, comprar à vista com o fornecedor. Vou vender a prazo para o cliente porque o meu concorrente não vende a prazo. Vou vender a prazo para ganhar o cliente. Aí pronto, aí já entrou num ponto que tu vai ter problemas financeiros, porque tu compra à vista com o teu fornecedor e tu vende a prazo para o teu cliente. Aí tu entra nessa diferença de ciclo financeiro. Então tu descapitaliza a tua empresa. Exatamente. Esse é um dos principais pontos que a gente vê hoje de empresa com dificuldade de capital de giro, com dificuldade de liquidez. Desajuste nos prazos de pagamento. E é uma questão assim lógica de você analisar, de você perceber que você está comprando muito à vista com o fornecedor, então tu tem que vender à vista para gerar caixa para continuar comprando à vista e ver o dinheiro, né? Então muitas vezes o que tu vende à vista ele dá só para te manter o custo. O teu lucro todo está no contas a receber, digamos assim. Exatamente. Aí entra outros pontos, entra inadimplência, né? Ainda mais nessa questão hoje de pandemia que a gente tem. Entra inadimplência, você começa a pegar empréstimo para manter, porque tu começa a vender, tu começa a escalar as vendas, tem um aumento de venda, mas tu continua vendendo a prazo, então tu acaba tendo que investir dinheiro de onde não tem, para manter uma venda que tu ainda não recebeu, né? Vai então, aumentar a necessidade de capital de giro, né? Aumenta a necessidade de capital de giro, então tu quer fomentar uma venda que tu não vai nem receber, tu nem recebeu ainda. Então o que tu vai fazer? Vou lá pegar empréstimo para não perder o cliente. Pegar um empréstimo, eu compro, eu abasteço a minha loja, o meu negócio, para me poder atender o cliente, não vou perder esse cliente. Mas às vezes é preferível perder o cliente, né, do que descapitalizar a empresa, né? E aí tu incorre em juros, tu incorre... Interessante isso, porque então no caso aqui em Tubarão, nossa região aqui, o micro e pequeno empresário, ele tem os registros, Sim. Ele tem os dados, mas ele não faz a gestão, a leitura, a interpretação desses dados para tomar a decisão. É isso? Exatamente. É um pouco fora do que a gente vê em contexto nacional. As empresas muitas vezes nem registram, nem têm esses controles, né? Mas a gente percebeu aqui, através desse estudo,
até depois eu posso disponibilizar ali o estudo, que a grande maioria das empresas, elas têm esses registros, elas registram os controles de gestão, né, que a gente chama, né, que são aquelas ferramentas onde tu vai registrar as operações do dia a dia. É um controle de caixa, é um controle de estoque, né, um controle ali de vendas, né. Então ali a gente percebe que as empresas têm esses controles, mas na hora de fazer a leitura, de ver, interpretar aquilo ali, que aquilo ali está dizendo, no âmbito da empresa, é onde falta um pouco de conhecimento aos empresários, aos empreendedores aqui da região, que a gente percebeu, né? E aí é onde você tem um ambiente bom para você ser um consultor, digamos assim. Porque você vai dar uma consultoria, você encontra uma empresa estruturada com informações, e aí tu teria que, entre aspas, o teu trabalho seria só, digamos assim, entre aspas, fazer a interpretação daquilo ali, né? Então, é o primeiro passo, digamos assim. Então, Você tem o registro. é um passo que já está dado, porque pelo menos ele tem um Sim, registro. Então cabe aí fazer as devidas processos de educação, de consciência, de trazer informação, de aplicar a leitura aos dados. Né? sim, exatamente. É você transformar o dado em informação, né? Que o dado é o registro, né? A informação é aquilo que aquele registro quer dizer. Né? Uhum. E hoje é o que a gente percebe aqui na região. A gente fez a pesquisa aqui, a gente trabalhou com outras empresas depois, no projeto de extensão, de outras associações, e a gente pôde identificar a mesma coisa. Né? Que a via de regra aqui a gente tem essa realidade. Né? Empresas ali que elas têm os controles, mas elas não sabem utilizar, não sabem como extrair informações daquilo dali, né? Porque aí é um ponto importante, que muitas vezes o empresário acha que é um ponto mais crítico, porque ele olha e vê, pô, eu tô em todos os números aqui, tudo certo, e eu tô fazendo tudo certinho, então o que tá dando errado? Né? Não vejo a Aí cor do dinheiro. Né? Não vejo a O cor dinheiro do está no futuro, né? Não vai ver mesmo, né? Sim, e daí assim, aí você analisa friamente os dados, você percebe que tem desajuste de prazo de pagamento e recebimento. Ou o cara diz assim, ó, olha pro balanço, tem lucro. Deu 10 mil, eu vou lá e pego 10 mil do caixa. Uhum. Não, Exatamente. não faz isso. Teu dinheiro tá no futuro ainda, não dá pra pegar 10 Tá, mil. Tem que receber deixar o tudo. capital de giro ali. E Exatamente. aí ele pensa que é lucro, mas não é. Exatamente. A empresa está dando lucro, digamos assim. Mas vamos supor, eu vendo com 20% de margem, então eu estou tendo lucro porque eu estou vendendo. Não, mas espera aí. O lucro você está tendo, mas você não está vendo dinheiro ainda, né? E os créditos aí de liquidação duvidosa, as próprias vendas a prazo, por mais que não sejam clientes fiéis, mas que é a prazo, o dinheiro não está contigo, então o que descapitaliza a empresa. Outra coisa que a gente vê muito, principalmente lojas e distribuição, empresa do comércio mesmo, né? Atividade comercial é questão de estoque, controle de estoque. Muitas vezes você tem um estoque alto para um giro baixo, muitas vezes você tem um estoque lá de 10, de 20, sei lá, de 30 mil e você vende 2, 3, 4. Então, assim, é um ponto que pega muita empresa também essa gestão de estoque, porque o que acontece? O cliente chega na loja e ele vai pedir alguma coisa lá. Vamos supor, entra no mercado e quer pedir, sei lá, uma comida, uma fruta orgânica, digamos assim. E aí você não tem essa fruta orgânica para atender o teu cliente. Né? Mas você conhece o fornecedor, que te fornece, está dentro de um prazo interessante de fornecimento, ele vai te oferecer aquilo ali. Aí ele te oferece e fala, tá, beleza, mas tem que comprar um lote mínimo. Vamos supor, uma maçã orgânica, mas tem que comprar pelo menos 100 maçãs. Aí você vai lá, compra 100 maçãs para atender o cliente leva só 10. As outras 90 ficam lá, ninguém compra maçã orgânica porque é mais cara, as outras 90 apodrecem, né? Vão fora, e aí o que aconteceu? Tu perdeu 90 maçãs e tu vendeu 10. Então, infelizmente, hoje acontece muito disso. A gestão de estoque ali, e gestão de compras, as empresas muitas vezes passam por alguns pecados assim que a gente vê que o gestor pensa no não perder o cliente, né? E para isso ele muitas vezes ele acaba perdendo dinheiro. Ele perde dinheiro para não perder o cliente, né? Tem que ver Então, se tá às vezes valendo a pena, né? exatamente. Então você pode, não, é porque eu quero atender bem o cliente, eu quero ser o cara que tem o atendimento diferenciado, beleza? E aí, beleza, mas qual o custo que isso vai ter para ti? Vale a pena tu encher a tua empresa de estoque, gastar em investir em estoque? Capaz de falar uma coisa que eu lembrei. Essa semana, ou semana passada, um restaurante no Japão fez uma loucura. Ele foi naquela onda da propaganda do pague o quanto quiser, alguma coisa assim. Resumo da ópera. Deu tanto movimento
ele vendeu tanto, faltou mercadoria, ele teve que buscar dos concorrentes para dar conta da venda, só que não deu margem de lucro. Ele quebrou o restaurante. Quem olhava de fora dizia, pô, o restaurante tá socado, tá bombando. Passou uma semana, demitiu todo mundo, não quebrou. Não tem segredo, não adianta. Você tem que ter um controle financeiro bom e você tem que ter um controle de custos e de margem. Você tem que entender da lucratividade do teu negócio, né? Daí entra aquele ponto ali que a gente estava comentando de precificação, né? Muitas vezes o empresário não sabe nem fazer preço, nem formar preço, né? É verdade. Muitas vezes ele só compra e revende, eu acho que eu vou vender por 20%. E na cabeça dele ele tem 20% de margem, né? Mas ele esquece que ele tem... Essa tomada de decisão é assim de cabeça, né? O pessoal toma de cabeça. É 20, é 30, todo mundo faz assim, eu vou junto. É isso. Normalmente segue preço de mercado, né? Hoje em dia, aqui que dita mais preço é mercado na nossa região. Então tu olha o preço do concorrente e tudo mais, tu joga um pouquinho mais baixo, mas o empresário ele não para pensar no como está a atividade operacional dele, os custos diretos e indiretos, né? Se ele está em condição de fazer o preço que o concorrente faz. Então, às vezes, ele quer baixar em relação ao concorrente e a estrutura operacional dele não permite isso, né? Então, é importante você não se iludir, querer botar o preço ali, você fazer um markup ali, que o pessoal chama, e querer jogar o preço eu quero ter 20% de margem. Pá, bota. É importante você seguir mercado, é importante você fazer leitura de preço de mercado, mas é importante também você saber se a sua operação, se o seu negócio, a forma que o seu negócio está estruturado, se ela tem condição, de fato, de trabalhar nessa margem de lucro, né? Trabalhar nesse mercado, né? Exatamente. No mais, porque se é para você ter um negócio, que você trabalhar com uma margem de mercado, trabalhar preço de mercado, preço abaixo de mercado, mas você não tem um custo, uma estrutura que suporte isso, então fecha a empresa, né? É um ponto. Aí é um ponto para gerar desconforto também nos empresários. Será que vale a pena tu fazer um preço que tu faz hoje e acabar, às vezes, por isso muitas vezes não vê dinheiro, por isso muitas vezes não tem essa noção da lucratividade da empresa. Às vezes tu está fazendo um preço que, por mais que está mais barato, por mais que tu atraia clientes, mas a tua operação em si não suporta o preço que tu está fazendo. Então fecha as portas, porque não está vendo dinheiro, não é verdade? Então aí muitas vezes chama alguém de fora, um consultor, como já aconteceu comigo, de vocês fazerem um estudo ali, pensar, não, o teu preço está fora do mercado, né? E aí ele olha e você acha, não, mas o preço que tu está dizendo eu não vou vender nunca. Acontece, né? E aí mês depois tu vai ver a empresa quebrou, porque não adianta, o preço não é o que... A última pessoa que vai ditar preço é o empresário, né? A última pessoa que dita preço é o empresário. Quem dita preço são dois pontos. É a estrutura da empresa, né? Então não é o empresário, é a empresa em si e o mercado, né? A empresa em si, porque é a tua estrutura de custo, que vai ter que estar absorvida no teu preço de venda, e o mercado, porque tu tem que ser competitivo. Exato. Né? Então é onde a gente sofre muitas vezes, cara, que vai dar consultoria, de entrar na cabeça do empresário, né? Aí a gente, como está tendo uma conversa aqui mais franca, eu falo, então que fecha a empresa, né, digamos assim. Ian, eu vou só responder, que oração, só para a gente ver aqui, marcar o tempo, que eu estou sem o relógio aqui. 8 horas aqui no meu. Não, 9 horas aqui no meu. 9 horas. O professor Matheus aqui está perguntando se o que a gente acha de incluir a disciplina de educação financeira na escola. Ótimo. Na verdade, já está em andamento isso já é algo que vem acontecendo, vai acontecer a partir do próximo ano. Que eu tenho de cabeça já era para estar acontecendo, mas isso, antes tarde do que nunca, todavia, lidar com o dinheiro, juros, saber como funciona a dinâmica do mercado, como a vida funciona, desde criança. Eu não tenho dúvidas que esse é um caminho, um caminho de excelência para criar uma sociedade mais próspera e mais livre. Outro assunto, Davi, que poderia estar nas escolas é o próprio empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Então, além da educação financeira, é uma cadeira de empreendedorismo, porque às vezes a criança ela é empreendedora, já tem esse espírito empreendedor, digamos assim, desde cedo. E você deixa de monetizar esse talento que a criança tem, que o adolescente tem, né? Por conta de que você tem uma grade curricular dentro dentro da escola que não permite que o aluno pense nisso, que o aluno desenvolva isso. Talvez aí já tem até um tabu, inclusive, porque a criança, via de regra,
ela vai tomando consciência de como funcionam as coisas, né? Ela quer trabalhar, ela quer ter o dinheirinho, às vezes ela vê que o pai e a mãe não conseguem dar, então ela quer dar um jeito dela. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui, vai sair as histórias mais lindas que a gente possa ouvir da infância de cada um que está nos ouvindo, eu tenho certeza. Sim. Com certeza. Eu tenho história para contar, tu tem. Se eu chamar, algumas pessoas que eu conheço aqui também, eu sei que a infância foi uma infância empreendedora. É? E hoje a gente tem muito tabu com relação a isso. E é verdade. Uhum. Sim. Tem uma pergunta aqui no privado, ó, que pergunta o seguinte, ó, cada um, no casal, na família, tem que ter um valor para usar como quiser? Essa pergunta assim, ó, dá para estipular um valor cada um para usar de forma livre? Eu acredito que se houver o consenso de ambos, isso está dentro de um planejamento doméstico que não vai sair de controle, eu acho possível, não vejo problema. Agora, na verdade, o problema não é o gastar. Vai comentar individualidade ou não vai ou não. E os dois têm que estar cientes disso, né? Acho que os dois têm que estar conscientes que existe essa cota e tem que ter uma prestação de contas, porque daqui a pouco vai fazer o quê? Vai continuar sozinho, ela não está vendo mesmo. Estourei aqui o nosso orçamento livre, já foi, já era, passou. Se tiver o compromisso e controle, eu não vejo problema. O problema desse orçamento doméstico é uma palavra chamada disciplina. A gente não tem disciplina para isso. Para acompanhar, para ficar ali, para ver, sobrou, faltou, como é que a gente vai financiar o que faltou, sobrou, como é que a gente vai alocar o que sobrou, se a gente vai consumir um negócio novo, parcelar, se vamos comprar à vista, se não vamos fazer, o que não fazer? Então, via de regra, esse tipo de controle, de saber o quanto está, e ter a disciplina de estar revisitando a planilha, o orçamento, conversando a respeito, não tomar uma decisão de consumo sem o outro ali estar ciente e tal. Geralmente esse é o maior problema. O problema hoje, na verdade, é gastar sem critérios, digamos assim, né? Não é o gastar em si, é o tu gastar sem critério, tu não tem o isso, aquela história ali de fazer, será que o teu orçamento tá, qual seria o padrão de vida ideal de acordo com aquilo que tu tens, né? Exato. Então, com a renda que só pega na família. Então esse cálculo aí que o pessoal erra, e às vezes erra propositalmente, porque ele quer bancar um padrão de vida que está inacessível, né? A gente sabe que isso acontece. Pessoal, eu acho que já deu uma hora aí. Vamos encaminhando para o final. Ian, quer dar a consideração final? Eu queria apenas dizer o seguinte. Deixa eu ver. O pessoal que está comentando, está assistindo a live, quer comentar alguma coisa, mais alguma pergunta, fique à vontade. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que participou. Eu queria deixar a citação do Amador de Aguiar, que diz: só o trabalho pode produzir riqueza. Amador de Aguiar foi o fundador e dono do Bradesco, né, já é falecido. Ele dizia isso. Esse era o slogan que estava na frente da agência matriz lá na Cidade de Deus, São Paulo. Só o trabalho pode produzir riquezas. E para trabalhar, precisa de alguém para empreender, para colocar o capital no risco e montar padaria, montar mercearia. Então, muito obrigado a você, micro e pequeno empresário, você, empresa familiar, que acredita nesse país, está colocando o capital no risco, está dizendo vamos para cima, dá para a gente produzir, dá para a gente ser um país mais rico e você está gerando emprego e renda para pessoas, alimentando famílias, alimentando pessoas. Eu acho a gente precisa agradecer, valorizar o pequeno e microempreendedor, que é 99%, que gera 70% dos empregos, e que 52% são empresas familiares. Vocês giram esse Brasil, não tenha dúvidas. Então, muito obrigado por vocês existirem e continuem assim. Fazendo um adendo aí na tua consideração final, agradecer aí a todo o pessoal que acompanhou, todo o pessoal que assistiu aí. Teve bastante pessoas passando aí pela live. Queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho, né, para conversar aí um pouco com nós, para ver um pouco aí que a gente tinha para expor o pessoal. Falar também, agradecer também os micro e pequenos empreendedores aqui do Brasil. Eu tenho um carinho especial ali pelo micro e pequeno empreendedorismo, né, por conta de já ter pesquisado, já ter me envolvido com micro e pequenas empresas, então eu tenho essa paixão ali de entender, de estudar micro e pequena empresa, estudar processo de gestão, entender o que o micro e pequeno empresário pensa, o que ele almeja, né?
como já falasse, a grande parte hoje do nosso colchão ali social de empregos e tudo mais é fruto da disposição do micro e pequeno empreendedor, que gera a maioria dos empregos e que gera renda e que bota o capital no risco e muitas vezes tira de onde não tem para poder investir e acaba prosperando e evoluindo e crescendo. Então, queria parabenizar o micro e pequeno empresário brasileiro. E como tu deixasse uma frase ali, queria deixar uma frase também do Lopes de Sá. Lopes de Sá foi um escritor ali, um doutrinador contábil, né, um professor da FEA USP. E ele disse uma vez em um vídeo, eu estava assistindo um vídeo dele, e ele falou nesse vídeo que a eficácia permanente ela gera prosperidade. Né? Então, isso dentro do âmbito da micro e pequena empresa seja eficaz e seja o máximo de eficiente, tenha o máximo de eficiência possível na sua operação, no seu trabalho, no seu desempenho ali, que é isso que vai gerar a prosperidade do seu negócio, a prosperidade da sua família, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, né? Então, era esse o nosso recado aí. Eu acho que vocês querem falar mais alguma coisa aí, o Davi? Fechou. Eu estou passando aqui pelos comentários, bastante participação legal, o pessoal participou bastante, bem bacana. Bacana. Uhum. Teve até alguém dizendo que ia vender as maquiagens da esposa aí. Isso aí. Vai dar problema esse negócio aí. Acho que vai sair. Eu acho que vai ter comprar depois, não melhor ainda, né? Porque ele vai querer ver ela produzida, não sei, né? Mas vamos lá. Eu acho que essa live vai resultar algum divórcio, Davi. Vou botar na tua conta ainda. A minha esperança é que resulte um desconforto para que ambos se organizem, né? Não é divórcio, para que se alinhem, né? Inclusive, falei um pouco da minha privacidade aqui, né? Então, pessoal, obrigado. Espero ter sido um conteúdo de grande valia para vocês. E contamos com vocês aí para promover liberdade, educação financeira e a participação de cada um. Precisando de consultoria, fala com o Ian. Precisando de qualquer assunto nesse sentido em investimentos, também pode falar comigo, com ele. Estamos à disposição. Valeu? Valeu, abração, Davi. Um abraço.